Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão ansiosamente esperando essa aula. Tô brincando, eu sei que vocês não estão com vontade de assistir aula nenhuma, né? Conheço vocês. Mas vamos lá. Então começa-se o segundo bimestre, depois desse feriado. E é uma aula para a terceira série, tudo bem? Então nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. O nosso título central, o nosso título durante as nossas próximas aulas é a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Mas antes nós precisamos entender o fascismo e o nazismo. O fascismo foi um movimento político iniciado na Itália após a Primeira Guerra Mundial que defendia o nacionalismo e a militarização e o corporativismo. O nazismo, que caminha na mesma direção, vai promover a centralização do poder na Alemanha e a perseguição a diversos grupos sociais, sobretudo os judeus, que foram os que mais sofreram com as perseguições. Então, para a gente iniciar as nossas discussões, eu já vou começar com uma atividade para vocês. E a atividade é pesquisar sobre o fascismo. 30 linhas, tudo bem? E depois eu quero uma outra pesquisa sobre o nazismo, tá bom? A chegada de Hitler ao poder, certo? Então temos duas pesquisas, né? Uma pesquisa sobre o fascismo e outra pesquisa sobre o nazismo. Então o que vocês puderem colocar de informação sobre o fascismo e o nazismo tá de bom tamanho, tá? Eu quero que vocês façam para mim, coloquem no caderno de vocês 30 linhas para cada, tá? Tudo bem? Então vamos lá, a Segunda Guerra Mundial. De acordo com alguns historiadores, a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. Como assim? São fases de uma mesma guerra. A Segunda Guerra foi o resultado de disputas mal resolvidas na Primeira Guerra. Então é uma continuação. Então a Primeira Guerra Mundial é uma coisa e a Segunda Guerra Mundial é outra? Não, é a mesma guerra. São fases de uma mesma guerra. A Segunda Guerra ela veio para resolver os conflitos mal resolvidos na Primeira Guerra. E aí nós vamos ter o revanchismo alemão. Revanchismo alemão, que é considerado um dos principais fatores que desencadearam o segundo maior conflito mundial. O revanchismo alemão, de acordo com o Tratado de Versalhes, que nós estudamos, a Alemanha foi considerada a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial. Além de pagar altas indenizações, os alemães eles foram proibidos de fortalecer seus exércitos, de expandir os seus territórios. E essas imposições geraram um sentimento de revanche nos alemães, que encontraram na figura de Adolf Hitler um líder para canalizar esse sentimento. Então a Alemanha estava ressentida. A Itália também se sentia prejudicada. O Japão se armava para disputar com os europeus e os Estados Unidos o continente africano. Uma observação, tá? A França e a Inglaterra almejavam a paz, né? Porque a paz os beneficiava, né? Claro. A experiência traumática da Primeira Guerra Mundial deixaram alguns países receosos. Então nós vamos ter o fracasso da diplomacia, o fracasso da Liga das Nações, que nós falávamos sobre isso no primeiro bimestre. Então a Liga das Nações, que era para promover a paz, ela fracassou. Em 1936, Mussolini, na Itália, conquistou o Nordeste da África, retomando aquilo que ele dizia pertencer. Em 1935, em seus discursos, o Hitler vai propor despertar o sentimento de revolta na população. A partir do seu discurso, vai propor o orgulho nacional e desafiar o Tratado de Versalhes. Em 1938, a Alemanha invadiu a Áustria e depois a Tchecoslováquia. A Liga das Nações era incapaz de garantir a paz.
E aí nós vamos ter uma política de apaziguamento, tá? Política de apaziguamento, que vem de paz. Essa política consistia em ceder territórios para a Alemanha, a fim de evitar uma guerra. Que muitos dirigentes franceses e ingleses viam em Hitler um guardião do capitalismo na luta contra o comunismo soviético, ou seja, um mal menor do que o perigo comunista. Assim, a França e a Inglaterra reuniram-se com a Alemanha e com a Itália na Conferência de Munique, que foi em setembro de 1938. A Tchecoslováquia, a principal interessada, não foi convidada nessa conferência e decidiu que os Sudetos deviam ser entregues à Alemanha. É uma região, tá? Deveria ser entregue à Alemanha. E a Tchecoslováquia seria desmembrada. Uma parte ficaria sob domínio alemão e a outra seria entregue a um governo subserviente aos nazistas. Acontece que meses depois o país inteiro foi invadido pelos nazistas. Olha isso. Então, isso vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos um pacto germânico-soviético. O que é a União Soviética? Que é um apaziguamento entre a Alemanha e a União Soviética. A Alemanha assinou com a União Soviética um pacto de não agressão. Foi uma estratégia de Hitler. Assim, não correria o perigo de lutar em duas frentes, que é a oriental e a ocidental. Então eles assinaram um pacto, mas da qual Hitler vai desrespeitar depois. E aí nós temos então a declaração da guerra, no dia 1º de setembro. Os nazistas invadiram a Polônia. No dia 3 de setembro, a França e a Inglaterra declararam guerra aos nazistas. Tudo bem, meus caros? Então fiquemos assim. Eu vou dividir em umas 3 ou 4 aulas, tá? Nós vamos por partes. Eu sei que é um momento difícil, a qual nós estamos passando, né? No nosso país e no mundo. Temos que se isolar, temos que ficar em casa, muita gente está ficando doida. Mas precisamos disso, né? Mas quando voltar às aulas normal, o professor Fernando vai recompensar todos vocês, tá? Com aquelas belíssimas aulas. Tá bom, meus caros? Então é isso. Até mais.